União Soviética, a outra superpotência do século XX. A maior nação que o mundo já viu. Seu vasto céu continua a ser testemunha de milhares de avistamentos de OVNIs, mas o regime soviético é famoso por seu sigilo. A União Soviética tinha motivos para não querer conversar com as pessoas sobre extraterrestres. Muitos destes encontros alienígenas tiveram consequências potencialmente mortais para o mundo inteiro. Nós abrimos a cortina de ferro para investigar 50 anos de eventos ufológicos soviéticos em alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Dawnegorsk, 29 de janeiro de 1986. Localizada a milhares de quilômetros a leste de Moscou, esta pequena cidade mineradora está prestes a testemunhar um evento que irá chocar a comunidade ufológica. Centenas de pessoas assistem espantadas quando uma bola de fogo corta o céu e cai em uma montanha próxima. A notícia deste avistamento em massa se espalhará além das fronteiras dos países, abrindo os olhos do mundo para décadas de relatos ufológicos desconhecidos anteriormente. Arquivo confidencial. O caso Roswell russo. Uma multidão logo se reúne no local da queda, onde descobre uma cratera queimada de 3 metros de diâmetro, cercada por um campo de destroços formado por contas de metal. Autoridades do governo chegam à cena e coletam amostras do estranho material que logo são enviadas aos maiores cientistas soviéticos para a análise. Eles ficam espantados com a descoberta. As contas de metal são diferentes de tudo o que eles já viram na história da ciência. Os 3 centros acadêmicos soviéticos e 11 institutos de pesquisa analisaram o material dessa queda de OVNI. A distância entre os átomos nesse material é diferente da do de ferro comum. As ondas de radar não refletem nesse material. Os elementos do material podem desaparecer e novos podem aparecer quando ele é aquecido. Parece que um pedaço desapareceu completamente na frente de 4 testemunhas. Mas uma característica, acima de todas, deixa os soviéticos incrédulos. As contas apresentam propriedades antigravitacionais. A eles resta apenas uma resposta possível. Um relatório da CIA de 1989, tornado público, afirma que cientistas concluíram que o objeto que caiu era um veículo espacial extraterrestre construído por seres altamente inteligentes. Um jornalista americano alega ter pegado ilegalmente amostras do material para levar aos Estados Unidos. O jornalista americano George Knapp foi o único correspondente a ir até a União Soviética e pegar o material do acidente de Dawnegorsk, que agora muitas pessoas chamam, depois de tantos anos, de Roswell russo. É uma referência à famosa história da queda de um OVNI perto de Roswell, no Novo México, em 1947. A princípio, o incidente foi confirmado pelo exército americano somente para ser negado mais tarde em uma mudança de postura impressionante. Foi o evento que trouxe as conspirações do governo a respeito de OVNIs ao conhecimento público no Ocidente. No Oriente, os soviéticos tentariam uma política mais aberta em relação aos OVNIs. Em 1967, o primeiro grupo de estudo ufológico foi formado. Seus líderes foram à televisão estatal pedindo que o público divulgasse suas histórias de avistamentos e encontros alienígenas. A resposta foi surpreendente. Mas assim como os Estados Unidos, a União Soviética mudaria radicalmente de atitude ao tratar do assunto, dissolvendo o grupo de estudo após menos de um ano sem explicação nenhuma. Nos anos seguintes, os soviéticos mantiveram um código estrito de silêncio sobre o tema OVNIs. O que o grupo de estudo soviético descobriu para forçar o Kremlin a terminar o projeto repentinamente? O que estava escondendo? Como o encobrimento americano após Roswell, os oficiais soviéticos são rápidos para minimizar o evento de Dawnegorsk. Mas no fim dos anos 80, a União Soviética não é o mesmo estado difícil das décadas passadas.
O novo secretário do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, conduzia uma era de glasnost, ou abertura. As pessoas não têm mais medo de falar sobre assuntos tabus como OVNIs. Na esteira do incidente de Dawnegorsk, a notícia de décadas de relatos de OVNIs soviéticos começou a se espalhar. E muitos deles tiveram consequências mortais. A seguir, a história apavorante do que pode ter sido a maior abdução da história soviética. A União Soviética foi testemunha de milhares de relatos de OVNIs durante sua existência, mas praticamente todos estes relatos foram destruídos ou perdidos para a história. Um dos poucos que ainda sobrevive continua a assombrar a região até hoje. Arquivo Confidencial. O incidente da passagem de Dyatlov. Montes Urais, 1959. 9 amigos embarcam em uma viagem para esquiar em um vale hoje conhecido como Passagem de Dyatlov. Todos eles têm experiência para sobreviver no clima extremo. Pouco depois do início da jornada, os Urais são atingidos por uma forte nevasca. Quando os esquiadores não conseguem chegar a seu destino, um grupo de busca é formado para localizá-los. O que é encontrado é digno de um pesadelo. Os resgatistas descobrem uma barraca gravemente danificada, sem ninguém em seu interior. No entanto, os pertences do grupo estão lá, incluindo câmeras e diários dos esquiadores. Uma análise revela que a barraca foi cortada de dentro para fora. Os resgatistas seguem um rastro de pegadas até a beira de uma floresta próxima, onde fazem uma descoberta sinistra. 5 corpos, vestidos apenas com roupas íntimas, congelados na neve. As evidências sugerem que eles estavam tentando voltar à barraca. O exame forense indica que todos morreram de hipotermia. Parece que o grupo embarcou em uma desventura bizarra, desorientado pelo frio intenso. Isso até que os corpos dos 4 esquiadores restantes são descobertos meses depois. A causa da morte lançará uma luz nova e sinistra sobre o caso. 2 dos corpos achados recentemente têm grandes fraturas no crânio e os outros 2 fraturas no peito. Uma mulher teve sua língua cortada. O relatório final sobre o incidente da passagem de Dyatlov é enviado para um arquivo secreto, onde fica guardado até os anos 90. Quando o arquivo finalmente é divulgado, documentos cruciais estão faltando. Os que restaram afirmam que as lesões fatais não poderiam ter sido causadas por outro ser humano e que altas doses de contaminação radioativa estavam presentes em algumas peças de roupa. O que levou 9 esquiadores a saírem de sua barraca e correrem nus em meio a uma nevasca? O que provocou a radioatividade em suas roupas? O que infligiu as terríveis lesões, incluindo a língua cortada? Muitas teorias foram consideradas, desde loucura provocada por hipotermia a um ataque do povo indígena Mansi. Durante a investigação, outro grupo de esquiadores se apresenta e revela ter visto esferas estranhas e brilhantes no céu na época do incidente. Apesar de tudo, as autoridades soviéticas afirmam que as mortes ocorreram devido a um infortúnio, citando a ausência de uma parte culpada. Mas muitos especialistas em ufologia apontam um encobrimento claro do governo de uma abdução alienígena mortal. Desse ponto em diante, o embargo à verdade começou a crescer. A União Soviética tinha motivos para não querer conversar com as pessoas sobre extraterrestres. Por que os soviéticos censurariam o relatório da passagem de Dyatlov? Por que o governo não avisou a nação sobre uma ameaça extraterrestre potencialmente fatal? O que o Kremlin tem a esconder? O incidente da passagem de Dyatlov ocorreu em um momento em que o sigilo poderia decidir o destino do mundo. No final dos anos 40, foi iniciada a Guerra Fria entre a União Soviética e a superpotência rival, os Estados Unidos. As duas nações começaram uma corrida perigosa por armas nucleares.
No início dos anos 50, esquadrões de bombardeios B-52 americanos equipados com armas atômicas começam a fazer incursões militares, sobrevoando o território soviético somente para retornar no último segundo. Para se protegerem desta ameaça, os soviéticos expandem sua rede de radares para detectar qualquer incursão a seu enorme espaço aéreo. Mas não demora muito para que as estações comecem a detectar mais do que bombardeios americanos. OVNIs começam a aparecer com uma regularidade crescente perto de instalações militares do país. É uma tendência alarmante que chegará ao auge no final da década. Arquivo confidencial. O incidente de Sverdlovsk. Sverdlovsk, Ucrânia, junho de 1959. O radar soviético detecta um OVNI se aproximando de uma instalação para testes nucleares. Militares fazem contato visual com um OVNI em forma de disco que começa a aplanar acima da base. Um caça é enviado para abordar a ameaça misteriosa, mas quando se aproxima, o disco voador assume uma postura evasiva, zigue-zagueando para fora de perigo em alta velocidade, mas voltando para sobrevoar a base militar. O impasse continua por 24 horas tensas, até que o OVNI desaparece sem aviso ou explicação. O incidente de Sverdlovsk enfatiza o perigo apresentado por OVNIs em uma época crítica da história. As superpotências rivais dão seus primeiros passos em um novo e vasto domínio. Mas nos bastidores, esta empreitada deixará as duas nações fazendo uma pergunta perturbadora. Já existe alguém no espaço? A seguir, os dois líderes mais poderosos do mundo tornam-se aliados diante de uma iminente ameaça alienígena. E OVNIs deixam o mundo à beira de um Armagedon. Vocês estão dando tudo! Raul Garcia, dribla um, dá um passe. Assim como os Estados Unidos, a União Soviética omitiu décadas de relatos de OVNIs. Muitos de seus arquivos contêm segredos mortais, mas de acordo com alguns especialistas, nos anos 60, os dois homens mais importantes do mundo fizeram uma tentativa sem precedentes para erguer o véu de sigilo que cercava os OVNIs. No fim, isso pode ter causado a ruína de ambos. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. 1961. O presidente John Kennedy anuncia a intenção dos Estados Unidos de pousar um homem na Lua. Politicamente, é uma tentativa de acompanhar a União Soviética na corrida espacial. Mas muitos especialistas acreditam que, nos bastidores, a missão lunar incluía muito mais do que orgulho nacional. O real motivo pelo qual o presidente Kennedy quis mandar um homem para a Lua era ter ciência que, desse jeito, as divisões de segurança nacional dos Estados Unidos poderiam compartilhar informações sobre OVNIs. No início dos anos 50, o pessoal da Segurança Nacional sabia que existiam bases alienígenas na Lua. O presidente acredita que os soviéticos têm arquivos alienígenas confidenciais e suspeita que eles estejam trabalhando com tecnologia extraterrestre recuperada em sua base ultra-secreta em Kapustin Yar. Mas a CIA oculta as informações ufológicas mais delicadas do presidente. Kennedy percebe que o futuro da raça humana está por um fio. Ações imediatas são necessárias para evitar que a Lua caia em mãos inimigas, seja na de humanos ou em outras mãos. Ele decide usar a missão lunar para forçar a CIA a começar a compartilhar informações sobre OVNIs. Sem o conhecimento de Kennedy, Khrushchev também está preocupado com a atividade alienígena, o que leva a uma demonstração de confiança inédita entre os dois rivais globais. 12 de novembro de 1963, o premier soviético Nikita Khrushchev combinou com o presidente Kennedy que a União Soviética e os Estados Unidos iam mandar missões conjuntas à Lua.
E parte desse acordo exigia que as agências de inteligência, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos, iam dividir todas as informações sobre OVNIs. Mas apenas 2 dias depois que os dois líderes entram em acordo, o impensável acontece. Kennedy é assassinado em Dallas. E menos de um ano depois, Khrushchev perde seu cargo. Terá sido uma coincidência? Ou esta sequência de eventos está ligada de alguma maneira ao acordo secreto dos dois líderes para dividir informações ufológicas? Alguém ou alguma coisa orquestrou sua perda de poder? Nos anos seguintes, as duas superpotências rivais serão alvo de uma perigosa interferência alienígena. Mas não no espaço. Em março de 1967, um OVNI aparece acima do depósito de armas nucleares dos Estados Unidos na base aérea Malmstrom, em Montana, deixando as ogivas inoperáveis. É o primeiro de uma série de incidentes em que instalações de armas nucleares são alvos de OVNIs. Um evento deixará o mundo à beira de uma guerra nuclear. Arquivo confidencial. O incidente de Usovo. Usovo, 4 de outubro de 1982. Testemunhas relatam luzes estranhas no céu acima de uma base de mísseis nucleares. Elas se lançam para frente e para trás em uma série de movimentos ofuscantes. De repente, o painel de controle da base ganha vida. Em um depoimento, o Major M. Davidovich Kataman mais tarde diria que viu uma iluminação espontânea de todos os painéis. Complexos códigos de lançamento são inseridos por mãos invisíveis. Os mísseis estão sendo preparados para o disparo. Por 15 segundos de parar o coração, o pessoal da base assiste impotente enquanto o mundo se equilibra à beira do Armagedon. Então, tão repentinamente quanto a sequência de lançamento começou, o sistema desliga e as luzes do lado de fora desaparecem. A questão é, por que os alienígenas estavam mexendo com os maiores arsenais nucleares do mundo durante a Guerra Fria? O ufólogo John Greenwald acredita que não há respostas fáceis. Vamos supor que os extraterrestres realmente apareceram perto das instalações militares. Nós temos que nos perguntar por quê. Existe uma mensagem nisso? Mas eu acho que, em relação a tentar desarmar nossa tecnologia militar ou botar medo, porque nossa tecnologia militar não é nada comparada ao que eles têm, eu acho que não precisam fazer isso. Greenwald acredita que se os extraterrestres estão aqui não é para nos dar uma lição ou fornecer respostas fáceis. Mas somente sua presença pode nos forçar a começar a questionar nossas diferenças insignificantes. E se alienígenas estiverem monitorando o nosso progresso, isso pode significar a diferença entre um contato pacífico com a humanidade e a destruição do planeta Terra. Versão brasileira, Vox Mundi.